Muito bem, boa noite, então, agora sim, oficial a todos, né, que estamos aqui. Então, assim, a ideia de hoje é a gente falar de um tema que é bem corriqueiro no nosso dia a dia, mas a gente acaba, na verdade, deixando algumas arestas e esse tema, ele tende a não funcionar muito bem quando você aplica ele de uma maneira que você não consiga, seja organizar direito as situações que você tem dentro da equipe. Eu vou utilizar alguns exemplos até do que eu tive na indústria, né, de quando eu estava trabalhando lá, e também dentro dos projetos que eu acabo monitorando, que, assim, eles acabam fazendo que você não tenha todas as informações, tá? Então, tal chamado toró de parpite, ou mesmo o brainstorm, ou então a chuva de ideias, tá? Parece simples, né? Algo que as empresas tendem a fazer, principalmente quando ele quer levantar uma grande quantidade de causas ou mesmo de soluções, mas ao mesmo tempo, se você não fazer ele bem feito, ele vai ter um efeito ao contrário. Você vai sair buscar soluções que não fazem sentido para o teu negócio, ou então para a causa que você está buscando, ou então buscar soluções que não fazem sentido ao qual a causa que você está levantando. Cara, isso assim é muito rotineiro. Né? Acontece muito mesmo dentro de empresa, de pessoas levantar, seja uma causa, e aquela causa, ela não é a causa principal do problema, ela reflete muito pouco, principalmente quando vem da opinião das pessoas, e é muito interessante, assim, porque cada pessoa que trabalha em uma área, alguma coisa está, seja causando, seja com que ela não entregue, seja um determinado tipo de resultado. E aquela causa, para aquela pessoa, tende a ser uma causa muito grande, né? Isso pode ser para a vida da gente também, né? Quando a gente olha, por exemplo, no nosso dia a dia, o que está te causando para que você não tenha, seja um salário melhor, ou então que você tenha um cargo melhor, ou então que você não assuma responsabilidades maiores na tua vida, ou então na tua empresa. Às vezes você está atacando uma causa, né, você está indo para um lado que aquela causa ela não vai te trazer um resultado, seja para a tua equipe ou mesmo, né, para o teu dia a dia como empresa, aonde você tem que entregar um resultado. Então vamos lá, só para eu, né, postar aqui até, sempre tem um pessoal diferente nos assistindo, né, então o que a gente tem de aula hoje, eu acabo postando no YouTube, tá? Hoje é mais legal porque você tem essa interação, então, tá o Jefferson aqui, a Maria, a Cleide, o Thiago aqui, e vai entrar outras pessoas, também se não entrar, né, depois o pessoal assiste, acaba comentando lá, mas a interação é muito melhor, assim, quando a gente tem a pessoa ao vivo, é como se a gente tem os cursos de pós-graduação, né, o online ao vivo, né, então o tal do online ao vivo é bem diferente do EAD, o EAD, o cara vai lá e assiste, eu tirei o conhecimento, só que todas as dúvidas ficaram para mim, né, eu não tiro com o especialista. E aqui você tem a oportunidade de tirar com um especialista. E lógico que eu vou fazer de tudo aqui para, né, trazer para vocês a experiência, e lógico que eu vou trazer uma teoria aqui, com referência e tudo mais, que é o dia a dia que eu tenho, seja ao longo de 15 anos dentro da academia e ao longo de 15 anos dentro de uma empresa. Para, né, a gente já iniciar, então olha só, eu vou convidar vocês depois para vocês entrarem, caso vocês não estejam já. Então, entrem, por favor, né? Sigam o meu Instagram, porque dentro do Instagram ali tenho várias informações interessantes, tá? Então, por exemplo, hoje eu estava falando de terras raras e geopolítica, algo que está muito em voga, né? Eu não estou falando aqui de direita e esquerda, tá? Que fique bem claro, né? Eu estou falando aqui de oportunidades. Então, assim, qual é a oportunidade que, seja, grandes países encontrem outros países? E isso daqui afeta a nossa vida como um todo. Afeta a nossa vida porque vai fazer com que a gente tenha ou, né, o produto muito estocado, ou o produto pouco estocado, ou então uma commodity que a gente tem, ela aumente muito ou abaixe muito, tá? Também coloquei um método ao qual a gente está trabalhando aqui, que eu chamo de método de 5 passos. Eu utilizei de metodologias como PDCA, como 5S lá, ou então um DMake, ou então uma ASP, tá? Peguei todas as metodologias que a gente tem, um arcabouço disso daqui, e montei uma estrutura que ela serve para qualquer tipo de projeto. Que ao longo desses 15 anos, evidente, né, com mais de 100 projetos aplicados, com mais de 800 alunos que eu já consegui formar dentro da universidade, então tem, né, eu tenho uma base para falar sobre o assunto, né? E ali, lógico, você vai encontrar outros tipos de informações. A ideia aqui não é, assim, pessoal que entra no meu perfil, nas minhas postagens, buscando aqui, seja piadinhas e tudo mais, não vai encontrar, tá? É conteúdo com valor, essa é a ideia. Gerar conteúdo com valor, para que você consiga ter uma narrativa, isso é, você ter um conteúdo para você conversar com outras pessoas, seja dentro da empresa. Eu estou sempre pensando em crescimento profissional.
outro que eu tenho aqui também, que é interessante, tenho também o meu LinkedIn, que lá eu também compartilho várias outras informações também interessantes sobre o curso. Então, ao mesmo tempo que você, assim, se sinta à vontade, entra lá, né, curta e tudo mais. Jefferson, manda ver, cara, pode comentar. Não, professor, eu só queria o seu Instagram, eu não consegui ver o nome do seu perfil ali para mim poder seguir. Já Aqui, vou ó, seguir aqui. é @adams.carvalho, tá? Excelente. Obrigado. Beleza? E tem o YouTube, que eu acabo postando, né, algumas aulas aqui e alguns conteúdos, tá? Então tem vários conteúdos aqui, seja que eu pego no nosso dia a dia, e eu vou começar a postar, opa, saiu aqui. Vou começar a postar também, seja aulas e tudo mais, né? Isso daqui já é uma aula, mas é uma aula de um pequeno conteúdo, né? Eu vou tentar postar cada vez mais conteúdo para agregar para vocês ali. Um conteúdo específico de, por exemplo, hoje a gente vai falar de brainstorm, conteúdo específico de SCAL, conteúdo específico de MASP, diagrama de afinidades. Então, eu tô desmiuçando, eu tô abrindo a caixa preta ali, né? Abrindo, seja a caixa de Pandora como um todo ali, de toda e qualquer ferramenta que a gente tem no nosso dia a dia. Evidente que dentro do curso, daí é um curso que ele é um curso maior, né, que depois você precisa, quero entrar na fórmula de 5 passos. Beleza, depois você entra na fórmula de 5 passos, você vai ter isso ali, seja bem estruturado, cada uma das metodologias e das ferramentas e também das aplicações, seja, né, passo a passo. Aqui, na verdade, é mais para vocês entenderem, seja especificamente. Beleza, uma vez que a gente tenha isso daqui, vamos para a próxima. A ideia hoje, então, é a gente, conforme eu falei para vocês, a gente falar aqui, cadê? Será que já entrou? Deixa eu ver. Opa, entrou. É a gente falar aqui, então, sobre, né, o brainstorm. Já coloquei para vocês aqui, até para vocês, né, conforme alguns já me conhecem, né, então eu tenho 15 anos de academia, tá? Que fique claro. Estou terminando ainda bem meu doutorado em tecnologia de informação, sou formado em engenheiro mecânico, tenho mestrado em engenheiro de produção e sistema e algumas pós-graduações, como Black Belt, como Lean Six Sigma, como logística, etc. Tá? Trabalhei na indústria, então isso é bem interessante, tá? Porque eu não sou um cara teórico, tá? O cara teórico é aquele cara que entra na academia e continua na academia. Esse cara, ele tem muita informação e é bem legal. Mas o cara que une a prática à teoria, cara, eu sempre falo para meus alunos assim, esse para mim é o melhor dos mundos. Porque eu sei o que acontece lá, eu já vivi aquilo lá, né? Eu entendo como que funciona aquilo lá. E eu trago, seja para a teoria. E muitas vezes a teoria não se aplica à prática, ou mesmo a prática não se aplica à teoria. Porque o livro, cara, o que você escrever ali, ele aceita, né? A página, o artigo, ele vai aceitar, ele não vai falar que não existe aquilo lá. E é evidente que toda e qualquer referência, né? O cara ele sempre vai partir de um princípio do melhor, né? Isso é do padrão, deveria ser aquilo. Isso é de algo que é totalmente você é totalmente controlado, né? Então, se tira a parte da cultura, a parte da rotina, se tira a parte do cansaço. Então, quando você coloca isso, seja para as pessoas aplicar, isso gera um desconforto, tá? Convido vocês também, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade em cima disso daqui, né, fique à vontade para me perguntar qualquer tipo de referência, ou mesmo qualquer tipo de dúvida ali, tá? Então, já entrando dentro da metodologia, tá? Isso daqui, ele está sempre aplicado, tá? Numa etapa que a gente chama de análise. Isso é, analisar o sistema, analisar o contexto como um todo. Então, quando a gente está pegando dentro de um projeto, eu estou no meio desse projeto, tá? Professor, mas vamos lá. O que para você é um projeto? Um projeto, para mim, ele tem que trazer sempre um resultado, um valor para a empresa, seja um valor monetário, ou um valor que faça essa empresa sair de um nível A para um nível B. Ou mesmo, se eu pego para minha parte pessoal, que eu saia, né, do meu status quo que eu tenho hoje e eu vá para um novo status quo, seja amanhã. Isso é, vou plantar algo para eu colher ali na frente. Não entendi. É como se eu começasse a fazer inglês hoje, já pensando daqui a 2 anos, para eu, né, me aplicar para uma vaga para morar fora do Brasil. É basicamente isso, né? Você do dia para a noite, você não vai aprender inglês. Essa é a ideia. Então, quando você você está plantando, você está definindo, isso é a tua direção. Quando você define a tua direção, isso é, você dá um norte, então você já tem ali um contexto da onde você quer chegar. A parte de mensuração é onde você quebra todo esse teu contexto em
pequenas tarefas, ou mesmo pequenas metas, até você escrever essas metas, ou mesmo desenvolver essas metas para você chegar na análise. Então, você vai ter uma meta global, depois você vai ter metas menores, tá? E depois que eu tiver essas metas menores, eu entro nessa parte de análise. E a parte da análise, ela é uma parte extremamente importante, porque você tem que ser muito sincero, seja com você, ou mesmo com a empresa onde você está trabalhando, ou o projeto onde você está trabalhando, porque você tem que trazer a realidade do momento. O que é a realidade? Na última aula a gente viu, a gente estava falando de mapa de processo, né? Mapa, fluxo, VSM. Então, assim, independente do tipo da situação que você está pegando, que você vai desenhar o teu sistema, você precisa ser o mais fiel possível do que você tenha no momento. Por que que isso é importante? Porque se você pegar uma realidade que não é sua, você vai trazer, seja dados, processos, ou mesmo uma realidade que não é sua naquele momento. Você parte do princípio que eu já sei falar inglês. Tá, então vamos lá, cara. Você sabe falar inglês mesmo? Sei. Então, você consegue pegar um telefone e falar com alguém em inglês? Isso é saber falar inglês, não é diploma, tá? Não é falar ali, seja pedir um almoço, falar um boa noite, falar um bom dia, boa tarde. Não, é você puxar um telefone. Isso é falar inglês. Entender o que a pessoa de lá está pedindo para você aqui e responder, seja para aquela pessoa o que ela está pedindo. É a mesma ideia, seja do que a gente está falando aqui agora. Então, você precisa ser sincero com você, de trazer, seja do teu mapa de processo, essas ideias que a gente está propondo aqui agora, trazer, isso é, abrir, né, seja aquela caixa de Pandora, trazer tudo que acontece dentro desse processo. Então, você tem que ser sincero com você, ou mesmo sincero com o projeto. Olha, pessoal, eu estou olhando o processo aqui como um todo, e as nossas causas raízes que eu estou encontrando aqui são essas daqui que estão impactando o meu resultado. Então, o que impacta o teu resultado é o que faz você não chegar ao seu resultado. É o que a gente estava falando aqui agora, né? Por exemplo, eu não tenho inglês fluente, então você tem um inglês intermediário, você até lê, utiliza-se de ferramentas que vão te auxiliar para aquilo, mas você, seja, não responde. Ou mesmo se você estiver dentro de um projeto, ou mesmo de uma análise, de uma causa ali, você tem que dizer, eu não vou trazer essa causa aqui, porque o fulano A, B, C ou D aqui não vai gostar que eu vou, na verdade, expor. Não, peraí. Vamos separar as coisas aqui, tá? Causas, tá? Não estão relacionadas a pessoas, estão relacionadas, seja, a processos, tá? Mas a pessoa que está fazendo aquele processo, ela causa muito erro. Tudo bem? Entendi. Mas não é a pessoa que sai de casa falando assim, hoje eu vou cometer um monte de erro. Pelo contrário, aquela pessoa que ela está ali, ela não tem um treinamento, ela não entende o que é um errado, ou então ela não tem uma repetibilidade em algo que ela às vezes faz certo e às vezes faz errado. Então a gente precisa ter, seja uma rotina para aquela pessoa, né, que está fazendo errado, ela comece a fazer certo. Então daí você vai ter outras ferramentas para fazer com que essa pessoa ela comece a fazer certo. Isso é, alguns pocaiocas, alguns check-ups, algumas análises de passo ou não passa, e assim por diante. Você consegue utilizar ferramentas. Então, a gente tem que entender que o erro, quando ele não é um erro já proposital, ele não está nas pessoas, e sim no processo. Isso é bem importante. Isso é bem importante. Para a gente parar de fazer a caça às bruxas, vamos colocar assim, né? Vamos caçar aqui uma pessoa que está errando para eu culpar. E acontece isso, tá? Só pra deixar claro. Acontece porque é mais fácil você culpar os outros, tá? A gente se sente até mais confortável. Graças a Deus que essa culpa não é minha, essa culpa é do fulano A, B, C e D. Cara, mas pelo contrário, a culpa também não é das pessoas, a culpa é do processo. Porque as pessoas não foram bem treinadas ou então não tem um processo que ele seja robusto ali. Então, isso é bem importante da gente entender como um contexto, tá, geral. Beleza, uma vez que a gente tem este contexto geral já entendido, então o papel principal aqui é eu abrir um leque, tá? Para esse leque, eu ter várias oportunidades, e dentro dessas oportunidades, depois eu colocá-las dentro de um filtro e trazer somente as causas inicialmente, porque eu estou falando em análise do processo, e análise do processo são causas que causam algo ao meu processo, tá?
Ó, cuidado. Aqui tem uma relação bem interessante que as pessoas às vezes confundem. Professor, quando você falou lá no Measure, que você estratificou, seja o teu problema, você estava falando lá que você tem, seja, funções que estão relacionadas ao teu problema. Sim, mas aquilo não é uma causa. Aqui eu estou buscando a causa que me causa um problema. Vou deixar mais claro para vocês. Vamos supor que você, né, queira guardar R$ 2.000 por mês da tua conta. Então, quando eu faço um passo atrás, quando eu faço o meu measure, que eu estou estratificando, né, seja os meus processos como um todo, ou então os meus segmentos que eu tenho, que tem relação com o meu dinheiro ali, eu estou avaliando os meus gastos que eu tenho. Então, eu tenho um gasto ali, seja um segmento que é um gasto em gastos fixos, né, e outro que é lazer. Vamos colocar só esses dois para ficar mais claro. Então, eu tenho gasto fixo e lazer. O gasto fixo eu tenho, luz, telefone. E lazer eu tenho lá, seja roupas, alimentação fora e tem academia. Então, isso que eu estou falando para você é um foco com relação à minha causa principal. Eu não falei que a academia é o que está me causando o meu gasto maior. Eu não falei que a minha água está causando seja o meu gasto maior, ou então o meu telefone, ou então a minha internet. Não, tem uma relação ali entre as duas. Agora, a causa né, a causa do que eu tenho. Vamos puxar ali, por exemplo, a causa do lazer. A minha academia, ela é muito cara, isso eu gasto muito naquela academia. Eu posso mudar de academia, um preço melhor, e eu continuo fazendo academia. Então, a causa é o preço muito alto, tá? Outro ponto que eu tenho ali, vamos supor que eu pego o meu gastos fixos. O meu gasto fixo eu tenho ali, então, um gasto que ele está relacionado, seja a minha luz. Então, eu não posso simplesmente falar assim, a minha causa... Não, a relação que eu tenho, isso é o foco que eu tenho da luz, isso eu estou gastando muito na luz. Mas por que eu estou gastando? Qual que é a causa? A causa vamos supor que é o meu disjuntor, né, o meu medidor, que é um medidor antigo, e ele está quebrado, ele está, né, rodando demais. Então, a causa é o medidor quebrado. Então, você veja, quando eu estou na causa, tá, eu estou relacionando algo que afete, seja o meu processo, algo que afete ou então cause, seja algum tipo de problema. Isso é bem importante vocês entenderem. Então, a causa, ela sempre está afetando algum tipo de problema que vai fazer com que eu não alcance o meu resultado. E a gente precisa entender isso dali, isso é abrir isso dali como um todo. E aqui eu já até, antes de eu ir para frente aqui, eu já falo para vocês, a gente precisa utilizar as inteligências artificiais hoje em dia, tá? Porque muitas das coisas que a gente vai buscar de causas, quando você coloca um processo bem descrito e depois escreve ali um prompt legal sobre aquele processo, você fala, né, faz uma narrativa do que é a empresa, do que é o projeto, de quais são os pontos fortes, os pontos fracos, quais são, você faz um SWOT ali, né, seja suas forças, fraquezas, você também consegue definir muito bem, seja por que o teu indicador, ou então carrega um indicador dentro de uma IA lá e descreve por que você não está, escreve das suas palavras, né, por que você também não está conseguindo alcançar resultado, e pede para ele trazer, seja 30 causas, 50 causas, tá? Mas isso se você estiver fazendo sozinho, tá? Quando você está fazendo com mais pessoas, que essas pessoas conhecem, seja o processo como um todo, aí é melhor você fazer primeiro com as pessoas e depois fazer, seja um comparativo, seja com uma IA, porque ele sempre vai trazer umas ideias legais, que as pessoas até, elas acabaram não indo para aquele lado, porque às vezes não enxergam, porque não ocorre rotineiramente. Então, beleza, uma vez que a gente encontra isso daqui, tá? Então, vamos para o próximo passo. O que a gente está falando sobre o brainstorm, que é a tal da chuva da ideia? A gente utiliza isso daqui principalmente no início de um processo que a gente precisa de grande geração, isso é, grande volume de ideias, para a gente levantar sobre causa. Ou então, né, que você busque lá em todos os teus relatórios, né, e faça uma varredura, isso é, com uma lupa mesmo, literalmente com uma lupa, tá? E não existe aqui, seja o certo e errado neste momento. A gente precisa de uma maior quantidade de causas. Mas pode ser 5,
é muito pouco. Pode ser 10, é muito pouco. Pode ser 20, porra, 20 fica legal. 30, muito bom. 50, cara, aí você tá aí, assim, num outro nível. Então, quanto mais, melhor. Divergir, isso é convergir. Então, uma vez que você consiga algumas causas, tá? Isso daqui até faz parte do processo, você daí depois consegue filtrar ou mesmo orientar as pessoas, tipo, olha, pessoal, isso daqui faz parte e isso daqui não faz parte, tá? Depois, lógico, técnica colaborativa e um ambiente seguro, tá? Aqui eu vou dar umas dicas bem legal e aqui já começa algo que separa, seja o profissional do amador, tá? Primeiro, como vocês estão vendo, no meio aqui do meu slide, eu tenho, seja, uma lâmpada, né? Então, no meio do meu processo, é onde eu vou colocar, seja, a causa principal. O meu problema principal. Meu problema, gastos excessivos em, né, compras de matéria-prima. Gastos excessivos em processos industriais, gastos excessivos em viagens, gastos excessivos em festas colaborativas, quebras excessivas em tal lugar, na máquina, tal. Então, sempre, lógico, sempre nunca deixa algo muito solto, tipo, ó, uma causa solta, temperatura quente, né? Uma temperatura quente quanto? Né? A temperatura está quente, né, porque está atingindo 42 graus. Porra, então beleza, entendi. Então 42 graus está muito quente. Então, gastos excessivos, né? Gastos excessivos acima de 1 milhão, acima de 500 mil. Então, você tem que deixar, seja, o teu problema como um todo ali muito claro, para as pessoas não terem dúvida de qual é o problema. Beleza. Então, você deixou claro. Outra coisa, quando você levar as pessoas para fazer isso daqui, cara, assim, ó, não faça de manhã, numa segunda-feira. Não faça numa sexta-feira, à tarde. Ah, mas isso é básico, Adas, que você está falando. Cara, não é básico, as pessoas fazem. Tá? Ah, mas só nesses dias, então, eu posso fazer numa segunda tarde, uma terça. Evite de fazer no final do turno e no início do turno, tá? Faça ali no meio termo, 10 da manhã, 3 da tarde, tá? Outra dica bem importante, tá? Isso eu já escutei, olha só que interessante, de pessoas que trabalham dentro das empresas. Cara, eu não sou pago para ficar dando ideia aqui, meu. Quem tem que dar ideia aqui é o pessoal do marketing. Esse povo que tá sendo pago para dar ideia aqui. Tá, cara, eu até entendi o que você está falando, mas o marketing ele cuida de outros problemas, vamos dizer assim, né? De outras atividades e não é da sua atividade. Então, da sua atividade, quem entende é você ou as pessoas que estão dentro daquele processo. Então, isso é bem importante, tá? Então, primeiro precisa falar com as pessoas, não é convencer elas, mas assim, fazer com que elas entendam que você é o especialista, tá? Uma outra coisa bem importante, precisa ter uma pessoa que entenda do que vocês estão falando, tá? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez, dentro da empresa, o pessoal trouxe um consultor externo. E o consultor externo, começamos com um problema lá, que o problema nosso lá era tempo de linha, tá? O que é o tal do tempo de linha, tá? Dentro de uma fábrica, tá? Cara, dentro de uma fábrica, o negócio é muito louco. Você, assim, ó, os minutos, né, segundos, milésimos, dependendo do que você está fazendo ali, eles estão contando. E nesse nosso processo aqui, seja, a gente tinha fábrica, seja, a gente tinha umas linhas dentro da fábrica ali, e tinha fornecedores dentro da fábrica, que a gente chama de JIT lá, e esses fornecedores, né, então é o Just-in-Time que era utilizado ali, mais para frente eu explico para vocês, que é o tal do Just-in-Time, mas o que acontecia? Quando o produto ele passava na estação que tinha que passar, o produto do fornecedor já deveria estar ali, tá? Então, já para não dar atraso, evidente, né? E aí, a nossa ideia era reduzir, porque a gente queria chegar a 1 minuto, a cada 1 minuto, a gente queria fazer um veículo. Cada 1 minuto saía um veículo. Imagine, se você pegar alguns anos atrás, assim, para você fazer um veículo, demorava 1 hora e meia, para um veículo sair. Hoje, né, pelo menos, o projeto lá era para cada 1 minuto
sair um veículo da linha de produção. Isso mesmo, estão pensando. A cada 1 hora saía 60 veículos. Né? Se o cara tá trabalhando ali 8 horas por dia, faz a conta aí para vocês ver quantos veículos saíam, né? Seja naquele dia de produção. Fala, meu Deus, cara, tudo isso. É isso mesmo. Então, assim, por isso que precisa de um processo, e não é um do mesmo, tá? São vários veículos diferentes. Então, assim, é um Lego que é montado dentro das empresas, independente se é uma empresa de veículo, então uma empresa de perfume, uma empresa farmacêutica, é um hospital também, então, assim, a cada um tempo vai ser. Voltando ao que eu estava falando. Trouxeram um cara de fora, e este cara de fora, na hora que trouxeram, seja o problema como um todo, uma das pessoas falou o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esta fábrica do meio e vamos colocar essa fábrica de um outro lado aqui, tá? Detalhe, a fábrica que essa pessoa deu como, assim, proposta, né, de melhorar o processo, era uma fábrica que a gente chama de pintura. Então, para vocês entenderem o processo, o veículo, né, isso é o produto, ele entra numa linha de produção onde você faz toda a parte de carroceria dele, que é a solda e tudo mais. Depois que ele está todo soldado, ele entra numa linha que ele afunda dentro da pintura e sai lá na frente numa linha que ele começa a montar cockpit, começa a montar motor, né, bancos, etc. Tá? É uma outra linha. Só que aquela linha ela fazia parte e ela era toda chumbada, né, para a gente, lógico, o processo era uma linha de produção, literalmente, então, né, você afunda ali, passando na frente. E o cara que era o cara externo, ele foi lá e anotou. Beleza, ótimo, né? Eu achei bem interessante essa tua ideia aí. Foi lá e anotou. E, né, quando ele anotou, ele falou assim, ó, para a gente melhorar, né, a gente tira essa fábrica, então o nosso processo ele vai ganhar, seja alguns minutos ali para a gente chegar na nossa proposta. Beleza, passou, né, levantou, depois ali na frente levantaram ali, fizeram uma priorização, tá? E o pessoal não, priorizou aquilo ali, ele não, isso daqui é interessante. Cara, eu tava nisso dali, eu lembro até hoje, eu tava junto com o povo ali. Essa daqui é uma ideia interessante, vamos mudar a fábrica aqui, coisa e tal. Beleza. Chegou lá na frente, né, e passou por várias fases, porque não é simplesmente você dar ideia e o negócio já entra como uma solução ali. Nesse caso, a gente já estava lá na frente, uma solução para aplicar. Lá na frente, chegou lá, então, seja para fazer um orçamento para tirar a tal da fábrica, para vocês terem uma ideia. Era para a gente ganhar em torno, naquela época, de 3 milhões e meio, seja por mês ali, se a gente reduzisse o tempo. Aí, quando chegou lá na frente, tá, o cara falou assim, ó, a gente precisa de alguns Munk é aqueles caminhões Munk que você pega, né, e ergue ali, seja o teu produto e coloca de um lado, etc. Aí foram fazer, seja uma cotação, para tirar a tal da fábrica dali, né, porque são peças gigantescas, né, só para você ter uma ideia, se eu não estou enganado, uma delas pesava em torno de 12 toneladas, outra pesava em torno de 16, esse troço gigante, cara, então, precisava de guinchos especiais, guinchos que vinham de fora, tudo mais. Só para tirar aquilo ali, o orçamento passou de 80 milhões. Aí foi engraçado, porque daí o diretor da época, né, quando ele levantou isso daí e tudo mais, o diretor, ele chamou o pessoal, falou, não, pessoal, vem aqui. Senta todo mundo aqui. Ele falou assim, eu quero entender quem deixou passar isso daqui. Aí tava o gerente, coordenador, gerente de projeto, tudo mais, tava a equipe, todo mundo, cara de paisagem. Ninguém falou nada, né, porque, assim, ó, não é quem deixou, todo mundo deixou. Todo mundo, ninguém falou não pro negócio. Né? Porque, fala você, você conhece mais, sabe aquele negócio, deixa que eu deixo? Todo mundo foi deixando, e o negócio chegou no diretor, ele falou, cara, vocês fizeram a empresa perder tempo, vocês fizeram uma equipe trabalhar em cotação, vocês desperdiçaram o tempo de todo mundo, gente. Ele deu um feedback bem interessante pra gente ali. Mas isso dali nos serviu ali de um grande aprendizado. Isso tem algumas metodologias que falam, não, cara, leva a ideia, não sei o quê, coloca lá e depois vai para frente, daí as pessoas avaliam. Cara, não é assim, tá? Não dá para você levar qualquer ideia. No início, dá para você dar uma ideia, seja estranha ali, mas é para você começar, para você literalmente começar o negócio. Mas um pouquinho para frente, passou 10, 15 minutos ali, o negócio tem que ficar sério. Aí, olha, essa ideia aqui, putz, eu vou tirar aqui porque
não vai dar muito certo, pessoal, porque isso daqui não tem relação com o que era somente para descontrair o ambiente. Né? Então, para descontrair o ambiente, a gente às vezes pede para um estagiário dar uma ideia e tudo mais ali, tá? Porque, assim, ó, quando as pessoas dão uma ideia, pode ser esdrúxula ali, então faz com que seja o ambiente fique mais descontraído. Porque, assim, ó, eu vou colocar um negócio para vocês também que é bem... A gente acha que não, mas acontece. Independente do nível que você está, se você está no nível de produção, coordenação, gerência, diretoria, todo mundo fica quietinho na hora que é para dar alguma ideia. Ah, não, os diretores falam. Não fala, cara. Ainda mais quando você sobe esses níveis assim, você fica cada vez mais restrito na sua fala. Porque a tua fala tem muito peso. Então, assim, independente do nível que você tá, então, a tua palavra, ela tem que ter um peso ali com relação ao que você está falando. Tá, deixa eu colocar uma outra também característica, ou mesmo dica, tá? Que é bem importante. Quando você for começar a fazer, tá? Tenta não fazer em ordem. Tipo, se você está numa sala, ou então, vamos começar pela letra A. Putz, por exemplo, eu sou Adams. Beleza, cara. Dá uma ideia, Adams, da causa. Eu vou falar, olha, eu tenho até 10 ideias ali. Esse daqui é um problema. Vamos pro B. Esse daqui é outro problema. Vamos pro C. Daí tem lá 3, 6. Tem o Carlos, tem a Carolina e tem a Camila. Então, cada um fala um. E todo mundo tá falando um. Só que o cara que já tá no F, esse cara já tá dando dor de barriga. O cara que tá no M, não, essa pessoa ela já tá em outro ambiente. O cara que tá no V, então, já morreu lá atrás. Porque, na verdade, quando a pessoa ela precisa dar uma ideia, tá? Ela começa a ficar, seja constrangida de não falar nada. Né? E pode falar, Jefferson, fica à vontade. Não, só estava mandando um chat aqui pedindo desculpa, acabou caindo minha. Tranquilo. É o Imagina. boot do computador aqui, eu sei, mas só para avisar. Tranquilo. Não, excelente. Mas se tiver qualquer dúvida aí, fala aí. Então, a pessoa, quando tá lá atrás, ela fica descontrolada. Tá, mas como que você faz tão diferente? Para você fazer diferente, você faz o seguinte: você pode fazer com que as pessoas, para elas ficarem um pouco mais confortáveis, você distribui para elas, seja post-its, tá? E daí, nessa distribuição de post-its, ou então uma folha, coisa e tal, fala para eles escrever. Pessoal, cada um escreve aí. Sempre oriente quanto você quer. Se você falar para eles assim, ó, escreve um, a pessoa vai escrever um. Se você falar para ele, escreve 5, a pessoa vai escrever 5. Se você falar para ele assim, escreve 10, só que você só quer um, a pessoa vai escrever 10. Vai chiar, mas vai escrever 10. Porque a gente tem essa... principalmente quando a gente está em empresa, tá? A gente tem, seja aquela voz de autoridade, tá? Então, quando você usa a tua voz de autoridade, tá? E aqui ninguém tá falando para você ser mandão, tá? A pessoa conseguiu 8, cara, você só precisava de 1, tá ligado? Mas você pediu 10, a pessoa, tem gente que escreve até 12, 15, porque você deu, seja uma meta. Então, se você quer 5 de cada um, pô, você tem ali 30 pessoas. Pô, você vai ter um monte de ideia ali. Então, não precisa ser 5, tá? Mas se você quiser 3 de cada um, pô, beleza, cara. Tá? Então, e isso também é interessante. A tua voz de autoridade é o que as pessoas vão fazer. Tá? Então, eles escrevem. Aí você pega todas aquelas ideias e começa, então, a falar. Pega uma ideia e fala no quadro. Aí as ideias que têm relação com o teu foco, você mantém. As ideias que não têm relação, você fala, pessoal, o que vocês acham disso daqui? Faz sentido, né? Pessoal, vamos lá, todo mundo junto. Essa ideia aqui que eu li na frente, se alguém escreveu e quiser também falar, fique à vontade. Faz sentido? A pessoa fala, faz sentido, não sei o quê. Cara, olha só que interessante, as pessoas começam a compartilhar. Tá? E lógico, daí aqui vem essa parte da quantidade, que a gente, né, quer uma maior quantidade, porque depois a gente vai priorizar. O efeito Lego, cara, isso daqui também é legal, né, você, seja aquilo que eu estava comentando antes, você pegar uma ideia e você unir com uma ou várias ideias em cima dela. Então você começa a compor aquelas causas, para você compor uma causa que ela seja muito mais robusta, tá? Seja ousado, isso é, as ideias loucas, malucas e tudo mais, lógico, evidente que aqui volta aquilo que eu falei antes. Pode ser usado, pode trazer qualquer ideia, não tem problema, mas tem que ter um cara
que ele seja ali o cara que ele orienta, seja um líder, um gestor de projeto, ou mesmo uma pessoa que conheça do processo, para essas ideias malucas elas não irem para frente, entendeu? Lógico, uma das coisas que é bem importante, isso daqui depende com quem você está trabalhando, principalmente agora, assim, o pessoal que é mais de linha de produção, tá? O pessoal que é mais analistas e tudo mais ali, técnicos, não tirando, né, não, assim, não tirando os outros cargos, mas o sem julgamento aqui é para você cuidar um pouco que as pessoas como um todo, dependendo da área que você está trabalhando, tá? O cara ele dá uma ideia, né? Ou então ele vai lá e escreve. Ó, a ideia aqui é o seguinte, ó. Então o processo ali ele sempre tem rachadura, né? Aí alguém lá atrás, tinha que ser o. O cara usa um adjetivo no cara lá, bola 8, não sei o quê, blá, blá, não sei o quê. Então, assim, tem que cuidar muito disso dali, né? Esse sem julgamento, porque as pessoas tendem, dependendo do nível que você tá falando ali, tirar sarro, né? Então, ou tipo, fazer uma gracinha e tudo mais ali. Então, você, assim, você tá orientando, você tá coordenando o negócio ali, cara, não seja bruto, né? Não corta a pessoa, né? Orienta, fala, não, imagina, né? Seja solidário. Imagina, cara, tua ideia foi legal, tá? Continua assim. Não valorize, tá? Seja o cara que tá tirando sarro, tá? Mas também, ao mesmo tempo, não entre em choque, tá? Isso é bem importante, não entrar em choque. Porque se você entra em choque com essa pessoa, ou você quer chamar a atenção dela, principalmente se você não é o gestor da pessoa, cara, já fica aquele clima, meu. Sabe aquele clima pesado, tipo, putz, meu, pô, vim aqui pra me descontrair, vim aqui pra ajudar os caras aqui, o cara tá mó grosso ali na frente, o cara tá falando pra eu ficar quieto, falando pra. Esse cara não me conhece. Você entende? Então começa a ficar um clima pesado, né? Então, assim, não valoriza, né? Mas ao mesmo tempo, né, já parta para uma outra linha, puxa um outro assunto, né? Então, assim, já parte para você buscar um outro, já fala uma outra causa ali, já puxa, seja algo, pessoal, vamos registrar aqui tudo, né, para deixar tudo certinho aqui, vamos colocar os post-it que tem relações comuns entre eles, né, e os brancos aqui, quem não teve ideia também, pessoal, não tem problema algum, né, aqui na frente, vocês vão poder nos ajudar. Então, o aqui na frente já está chegando, é evidente, né? O que é o chegar, tá? Isso daqui é importante também. O chegar, você não pode dar, seja, tempos ilimitados para as pessoas. Lembra que eu falei para vocês que você está sendo coordenador ali, então você tem uma voz ativa, então você vai dar minutos para as pessoas. Tá? E quando você dá minutos para as pessoas, cara, as pessoas elas trabalham em cima daquilo. É impressionante, cara. Se você falar para eles desenhar ali, seja alguma coisa, eles vão desenhar, seja em 2 minutos ou em 20 minutos. Vai depender muito do que você, seja, quer de qualidade. Evidente que com menos tempo você tem menos qualidade, com mais tempo você tem mais qualidade. Mas ao mesmo tempo, quando você está levantando ideias, cara, você não quer que a pessoa aqui ela fique pensando, seja uma tarde como um todo, 1 hora em 20 causas. Não, você quer rápido, é literalmente para ele não pensar sobre, tá? Então, de 2 a 3 minutos eu recomendo a preparação, né? Falar qual é o problema, para você aquecer esse pessoal aqui, é o quebra-gelo. O quebra-gelo é, pessoal, vamos pegar aqui o mais novo. Pega o cara que acabou de entrar. O cara não conhece nada, né? E às vezes até é interessante. Cara, você não conhece nada desse processo. Se você estivesse desse processo, quais seriam as suas ideias, né? Fala para nós aí o que seria algo que causasse um problema muito grande. O cara vai falar, né? Alguém vai dar uma risadinha, coisa e tal, né? Vai descontrair e falar assim, não, pessoal, mas ele não conhece. Calma, ele já vai conhecer, ele já vai entender como funciona. Tá? Aí, então, aqui você está fazendo o quê? Quebra-gelo. Aí sim, o negócio começa ali, ó, 10 a 12 minutos, geração de ideias, tá? Joga todo mundo lá, ou então compartilha, ou então você faz para todo mundo escrever no papelzinho, ou então você faz aleatório, né? Deixa o pessoal se descontrair. O problema do aleatório, tá? Vai fazer com que muitas das pessoas não falem. E isso é ruim, porque algumas vezes essas pessoas que não falam, o cara ele entende muito do processo, ele entende muito das causas que estão acontecendo ali. Só que o cara, às vezes ele pode ficar um pouco intimidado, ou mesmo ele falar, meu, eu não vou abrir isso daqui, meu, esses caras aqui só vêm fazer esses troços e nunca dá nada, né? Então, às vezes ele fica para ele, fala, não, eu não vou abrir aqui, cara, porque senão eu tô me expondo, porque daí é o meu problema, o cara tende a achar que é o problema dele, e na verdade às vezes não é. Então, assim, né, pessoal, quem quiser falar, fala, e quem não quiser, escreve
Até porque você, ó, 10 ou 12 minutos, até porque você pode pensar com você, e assim, pensa em algo que seja, te corrói, vamos colocar assim, seja que algo te incomoda. Aí o cara vai escrever, pá, 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 pá. Depois você pega isso dali, e lógico, lá, de 5 a 7 minutos, você grupa, tá? E depois você começa a priorizar isso dali. Priorizar, seja, do que você acha, né? Primeiro que a gente está aqui colocando é o achismo, né? Isso daqui, mais para frente, vocês vão entender que dentro de empresa, independente, tá? Do tipo de empresa que é, ninguém está sendo pago para achar nada lá, que fique claro. Mas isso dali é uma percepção, né, que você tem sobre o problema. Tá? Então, que as pessoas chamam de achismo. Mas é uma percepção, isso é, eu tenho uma percepção, porque eu trabalho, eu vivo, eu convivo com isso daqui, e isso daqui ocorre mais rotineiramente. Então, é a sua percepção, e as pessoas chamam de achismo. Tá? Então, cuidado com as palavras, às vezes, que você tem na empresa. Então, olha, a minha percepção em cima disso daqui é que isso daqui é alto. É evidente que depois a gente vai utilizar uma ferramenta para, né, monitorar isso daqui. E olha, cronômetro, coloca o cronômetro claro para todo mundo, até porque daí as pessoas, quando começa a chegar no final, a pessoa começa a acelerar. Tá? Isso daqui depois, lógico, facilita para você. Tá, técnicas. Então, aqui você tem, então, a parte do brainstorming, ó. O brainwriting aqui, ó. Isso que é interessante, ó. Você separa em grupos de 6 pessoas, gera 3 ideias de cada um, e a cada 5 minutos de rodada você, passa os papéis para o lado, tá? Isso daqui funciona legal, assim, mas tem que ter um tempinho bom também, dependendo do tamanho das equipes. O scalper aqui, ó, é a parte de você levantar, seja as causas, então você vai substituir, combinar, adaptar, modificar, propor outros usos, eliminar e reorganizar isso dali. Então você só fica com as melhores ideias, tá? O Crazy 8 segundos aqui, cara, esse é muito legal. Tá? Depois vocês puxam alguns vídeos e tudo mais, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas esse daqui você pega um papel e dobra ele para ele ficar em 8 partes. E depois se dá 8 minutos, tá? 8 minutos para cada uma das pessoas em cima de uma causa ou então de uma atividade que você precisa que elas desenvolvam, para que eles desenhem aquilo ali, ou então escrevam daquilo ali, seja 8 vezes. Tá? A pessoa não pode pensar, é 8 minutos. Então, ele vai dividir em 8 e ele vai ter, então, 8 espaços ali que ele vai desenhar ou mesmo propor um levantamento de causa, um levantamento de oportunidade, ou então vai abrir aquela causa ali em outras causas menores. Isso daqui é mais visual e muito mais rápido. E depois, no final, lógico, tem o diagrama de afinidades. Isso daqui é uma ferramenta bem interessante, porque você pega todas aquelas causas, vamos supor que você tem 50 causas, só que aquelas 50 causas, elas têm uma relação entre elas. Tem causas que estão relacionadas a processo, tem causas que estão relacionadas a método, tem causas que estão relacionadas a fornecedor, tem causas que estão relacionadas, seja a engenharia, tem causas que estão relacionadas aqui a vendas. Então, você pega elas, que você tinha antes 50, agora você tem em torno de 4 a 6 blocos ali, de causas que têm, seja afinidades entre elas, que elas têm uma relação. Então, você organiza e deixa isso daqui muito mais interessante. Ao longo das outras aulas, tá? A gente vai entrar em outras ferramentas, tá? Que são também interessantes para você facilitar o teu dia a dia. Cara, assim, ó, é isso que eu falo para as pessoas. Nunca vá em uma reunião, ou então faça algum processo, um projeto, tá? Que você somente faça algo da sua cabeça. Sempre utilize uma ferramenta, porque isso valoriza, né, seja o que você está fazendo, e gera valor para quem também está recebendo isso. Tá? E não é valor monetário, é valor do que você não está fazendo algo do teu, entre aspas, achismo, tá? Mas é algo que você, está usando de ferramentas que tem um peso e tem valor, e lógico que a pessoa ela vai ter muito mais segurança nisso que você está passando para ela. Depois vai ter uns 6Ms, tá? Esses 6Ms depois eu vou passar para vocês aqui, dá para a gente também colocar eles com outro nome, tá? Mudar os 6Ms ali de material, método, meio ambiente, máquina, etc., tá? Muda para outros nomes, dependendo do contexto que está trabalhando. Entra uns 5 porquês também, que é aprofundar essas causas que vocês levantaram, que a maioria das vezes as pessoas dentro desses levantamentos de causas aqui, eles levantam muito causa superficial, tá? E não é a causa raiz do problema, tá? Por exemplo, a academia ali, né? O problema era a academia que tinha um valor muito alto. Às vezes, mas por quê? Por que a academia tinha um valor muito alto? Porque ela era muito bem frequentada. Por que ela era muito bem frequentada? Porque
as pessoas que frequentavam lá trabalhavam numa empresa, né? Então a pessoa estava querendo ali fazer um network e tudo mais. Mas por que você quer frequentar aquela academia? Ah, porque aquela academia lá, ela me traz uma referência, etc, etc. Então, de chegar lá no final, na verdade, a pessoa só tá fazendo aquela academia porque uma amiga ou um amigo, né, tá indo lá. Então, a causa raiz, na verdade, né, é a amizade e não é o preço da academia, né, era a amizade que a pessoa tinha com aquela academia. Então, não é que você vai deixar depois, né, uma solução, não vou mais ser amigo. Não, cara, né, você vai buscar ali uma solução para que você não fique com aquele peso, né, mas ao mesmo tempo você foque no que você está esperando ali, que é a redução, no nosso exemplo aqui, redução seja do valor da academia. Então, depois a gente entra no mapa de raciocínio aqui. Para isso daqui, né, tinha 2 exemplos aqui que eu estava passando para vocês, né? Um deles aqui que a gente está relacionado, que é o defeitos em embalagens. Então, você tem ali uma reclamação dos clientes. Cara, e embalagem é algo que dá muito problema mesmo, tá? Então, aqui um problema muito grande que a gente tem aqui, seja embalagens que não foram feitas, né, para um determinado produto, o produto era muito grande, o produto era muito pesado, um produto que a embalagem ela ficava danificada. Então, a meta aqui, né, na ideia era reduzir em 50%. Então, o que a gente tem que fazer? Brainstorm, né? Levantamento dessas causas, material frágil, transporte, selagem, empilhamento, né, inspeções e falhas, e aqui outras também. Aí sim, quando a gente usa uma matriz GUT aqui, que daí é daquela matriz gravidade, urgência e tendência, eu vou falar na próxima aula, tá? E a gente começa a validar, seja, essas causas, uma relação, isso é de peso. O que é grave? O que ocorre rotineiramente? O que é urgente? Então, a gente começa a perceber aqui, dentro dessas análises, que foram feitos alguns testes de validação, foram feitas algumas análises de empilhamento, se foram feitos alguns testes de inspeções daqui, para daí sim eu ter o meu resultado, que aquelas causas, elas são causas que ocorrem rotineiramente, que eu tenho comprovações. Evidente que ali na frente, tá? A ideia é você ter esses indicadores, onde eles estavam tendo um grande problema lá das reclamações, as reclamações, elas diminuírem, porque eu comecei a aplicar, seja metodologias, isso é de melhoria em cima disso daqui. Outro caso também que ocorre rotineiramente dentro das empresas, é o tal do orçamento doméstico, né? Isso é, dentro desse orçamento doméstico, dentro das empresas, toda empresa tem que pagar suas contas, né? Tem que ter as limpezas e tudo mais. Então, você tem ali, ó, né, despesas consumidas, quase toda a receita, seja familiar ou de empresa aqui, ela consome muito, seja num contexto familiar, em torno de 70%. Qual que são as categorias? Alimentações fora de casa, que hoje em dia é muito caro mesmo, tá? Energia, né, dependendo da região que você mora também começa a ficar muito caro, principalmente em cidade grande. Contratos, né, deslocamentos e lazer. Então, aqui para aprofundar, você vai fazer uns 5 porquês, né, vai ver ali o porquê que a energia, banhos longos, luzes acesas, equipamentos antigos, né, estrutura também da casa antiga, né, isso é fiamento e tudo mais, alimentação fora, tá pedindo muito iFood, né, da vida ali, deslocamentos longos, né, grandes percursos, não tá usando um Waze, alguma coisa assim, lazer todo final de semana, ou mesmo todo dia tem um jogo de futebol, tem uma saída com os amigos, um happy hour e assim por diante. Então, você vai fazer, seja um aprofundamento disso daqui. Prioriza essas ações, né, seja racionaliza elas, um plano diferente e metas audaciosas. Evidente que a ideia aqui é economizar, seja dentro que a gente tinha aqui, seja das empresas, ou mesmo dentro dos teus gastos familiares ali. Mas veja, você tem que ser sincero com você. É aquilo que eu estava falando lá atrás. A sinceridade e a continha é o que dá certo. Cara, assim, ó, uma das coisas que é bem importante que as pessoas tendem a não fazer é sentar e fazer conta. As pessoas, elas tendem a trabalhar muito no automático. E o automático é como uma bússola. Você pode, né, colocar a tua bússola para ir para a Europa ou para ir para a Ásia. Se a tua bússola estiver desbalanceada e você não esteja colocando no papel as coisas, principalmente os gastos que a gente está falando aqui, seja de empresa ou mesmo gasto pessoal, você pode estar indo para a Ásia e achar que está indo para a Europa. Então, tem que colocar no papel. Indicadores, gente. Tá? Indicador, ele é essencial.
porque o indicador, mas eu não tenho indicador, então faz o indicador. Nossa, esse daqui é de gastos, os bancos hoje eles fazem, a gente praticamente usa só cartão de crédito, entra lá no teu banco, ele tem um indicador lá, ele tem até as categorias de quanto está gastando em cada uma. Ah, mas é um saco, cara, mas faça uma vez, vai lá, entre, faça, categorize lá tudo aqueles todos os gastos que você tem, você já vai começar a perceber. E assim, você vai perceber que não são os gastos com energia, com aluguel, né, com o fixo, na maioria das vezes, ou seja, que te consome a maior quantidade de orçamento, é o pequenininho, é o almoçar fora, é o café, é um lanche, é uma camiseta, é um happy hour. Cara, esse negócio, chega no final e fala, meu Deus, só que você tem que ver isso daqui. Se você não vê, cara, o negócio não vai para frente. Pessoal, eu espero que realmente, tá, o conteúdo de hoje tenha ajudado vocês, tá? Convido vocês, tá, a entrar, seja se inscrever no meu YouTube, no meu WhatsApp, tá? O WhatsApp lá é a comunidade que a gente tem ali, tá, que eu acabo postando, sejam chamados para vocês. Um pouquinho mais para frente, né? Ao longo do ano aí, dentro do nosso grupo aqui, eu vou estar fornecendo, seja algum material exclusivo, evidente, tá? Então, hoje a gente está criando uma comunidade, e a ideia principal aqui é criar uma comunidade que gere valor, tá? Isso é bem legal. Uma comunidade que gere valor, falar de Lean, falar de Six Sigma, falar de enxugar de processo, que é o tal do Lean, falar de melhorias de processo, falar na parte profissional, né? Seja o que está acontecendo no mundo, que também a gente pode, seja trazer para o nosso dia a dia, igual eu estava falando de IA, hoje em dia, usem as IAs, né? Ah, mas eu uso aquela IA ali que não é paga. Cara, invista, sei lá, 50, 100 reais, se você puder, para você ter uma IA que te auxilie. Cara, se você entrar na IA lá e descrever o teu perfil, ou mesmo descrever o que você precisa, sem sombra de dúvida, aquilo ali, ele vai se tornar, seja um agente especial que vai te auxiliar no teu dia a dia, tá? É, ou seja, a informação ela está nas nossas mãos, a gente às vezes só não sabe utilizar. Mas isso daqui eu vou falando ao longo dos anos, né? Ao longo das aulas, tá, pessoal? Agradeço mais uma vez a vocês, tá? E espero realmente, tá, que o assunto tenha sido interessante para vocês e convido mais uma vez para vocês seguirem os nossos canais ali. Beleza? Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau, professor. Valeu, Jefferson. Valeu, Cleide. Valeu, Thiago. Valeu, todo mundo. Até. Até mais.